Oi, gente. Eu não tenho costume de fazer essas coisas, então vocês me perdoem aí. Um segundo aqui, deixa eu só abrir o negócio. Então, como a pastora falou, eu me chamo Liaina. Eu já tenho uns anos caminhando com Jesus, mais precisamente 8 anos caminhando com Jesus. E os 8 aqui, né? E hoje eu queria compartilhar algo com vocês. Como está aqui na arte atrás, né? Eu vou continuar a série do nosso pastor, a série sobre devoção. E o episódio de hoje é sobre lágrimas. Antes de eu iniciar, eu queria relembrar um pouco do que foi dito, né, pelo nosso pastor no último culto, antes da conferência de missões. Primeiro de tudo, quem estava aqui no culto que o pastor ministrou? O primeiro episódio de devoção. Amém. Quem não estava, preste atenção, porque isso vai ser muito importante para você entender o restante. Amém? Gente, eu sou chique, eu tenho até água. Ok. Enfim, a primeira coisa que eu queria lembrar com vocês é o conceito de devoção, que está lá em Tito 1, do 1 ao 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. Aí, pode passar, por favor? Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. Próximo. No devido tempo, ele trouxe à luz sua palavra por meio da pregação que me foi confiada, por determinação de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. É isso. Enfim, hoje eu queria conduzir vocês a lembrar, né, sobre o que significa devoção. Devoção é o ato de se dedicar a algo, consagração, sacrifício ou culto, afeição, culto especial, ser devoto. Então, como o próprio conceito já diz, né, a devoção exige de mim um posicionamento. Eu não consigo ser devota ao Senhor se eu não me render a Ele. Então, para que eu seja devota, eu preciso me posicionar aos pés do Senhor. Maria, que é a personagem principal, né, a pessoa principal, na verdade, dessa série, sempre que ela aparece na Bíblia com Jesus, ela está aos pés dele, e isso não é à toa. Então, hoje vocês vão entender um pouquinho mais por quê. Existem 3 aspectos dentro da devoção. O primeiro é o conhecimento, que o pastor já falou. O de hoje são as lágrimas, e o da próxima, spoiler, é a entrega. Como já foi dito no culto passado, o conhecimento ele vem do buscar conhecer. De que forma que eu busco conhecer o Senhor, né? Eu busco conhecer o Senhor através da oração e da palavra. Assim, se você tem um amigo que você tem afeição por ele, você vai concordar comigo que para você desenvolver essa afeição, você primeiro precisou conhecê-lo. Então, a gente tende a ter desejo por aquilo que a gente conhece ou busca conhecer. Ou seja, se a gente quer conhecer o Senhor e ser devota a Ele, nós precisamos buscar, de fato, conhecê-lo. Dentro da palavra de hoje, eu queria orar um pouco com vocês antes de eu iniciar, agora que eu já relembrei. E eu queria pedir muita atenção. Muita atenção. Eu sei que o banheiro é muito atrativo nessa hora, porque é meio cansativo, muitas coisas para serem ditas. Mas que vocês tivessem atenção e cuidado ao ouvir essa palavra, porque esse tema ele vai gerar uma transformação na vida devocional de vocês, assim como gerou na minha. Mas só se vocês ouvirem. Então, feche seus olhos aí, vamos orar um pouco. Espírito Santo de Deus, Pai. Oh, Jesus, obrigada, Deus, porque a sua presença já está nesse lugar. Senhor, eu oro te pedindo que o Senhor venha destravar os nossos corações hoje, Senhor, que nós possamos ser sensíveis, Jesus, à sua voz, ao seu tocar. Deus, em nome de Jesus, eu oro te pedindo, transforma a atmosfera desse lugar agora, Pai.
Deus, em nome de Jesus, que a sua presença venha inundar os nossos corações, Senhor. Que o seu amor venha inundar os nossos corações, Jesus, e venha quebrar toda a apatia, Deus. Em nome de Jesus, Deus, eu oro declarando agora lágrimas nos olhos, Jesus. Tanto nos meus quanto em todos que estão me ouvindo agora, Jesus. Um coração entregue. Em nome de Jesus, Senhor, nos conduz, Jesus, nessa palavra. Não nos deixa perder nada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que vocês abrissem em João 11, do 28 ao 35. Eu vou começar a ler, mas, por favor, anotem. Eu sou fã das anotações, então sempre indico que anotem. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocastes? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Nessa palavra, eu não sei se ela impacta a vida de vocês, mas ela impacta muito a minha, porque dentro desse contexto, para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando, gente, todo mundo, atenção aqui, tá bom? Porque eu conheço a maior parte e eu chamo pelo nome. Quem estava no encontro sabe. Vamos lá. Então, quem era Maria? Maria, existem duas Marias muito citadas na Bíblia, né? Que é a Maria, mãe de Jesus, e essa Maria. Essa Maria, ela é irmã de Lázaro e de Marta. Ela era uma mulher que ela tinha uma devoção verdadeira e que ela conhecia de fato Jesus. Ela conhecia de fato aquele por quem ela era devota. Como foi dito no culto passado, né, com o nosso pastor, Maria, quando Jesus estava ensinando, ela se sentava e ela ficava prestando atenção em cada detalhe do que ele estava falando. Ou seja, ela queria conhecer mais o Senhor, ela estava atenta a obedecer, né, a aprender com ele. E qual o contexto que Maria estava vivendo, né? Maria, ela estava sofrendo aqui porque ela perdeu o irmão dela, perdeu Lázaro. Quem aqui já perdeu alguém sabe o quão doloroso é lidar com isso. E então vocês imaginam o quanto Maria estava sofrendo nesse momento. E ela estava cercada de pessoas. Mas sabe qual é o ponto que mais me chamou a atenção em Maria? É que a dor dela não impediu ela de correr em direção a Jesus quando ela soube que ele tinha chegado. Maria, ela foi muito, muito preciosa no que ela fez, sabe? Ela trouxe um ensinamento muito mais do que só para a vida dela, mas para as nossas, que independentemente daquilo que a gente esteja sentindo ou vivendo, a gente tem um lugar para onde correr. Então, agora que a gente sabe quem é Maria e qual é o contexto que ela estava, eu queria que a gente analisasse as atitudes dela dentro dessa passagem. Para isso, vocês precisam prestar bastante atenção aqui, para vocês entenderem minha linha de raciocínio, tá bom? Amém. Como eu disse, Maria estava sofrendo de luto pela morte do irmão dela. Mas ao ouvir que Jesus tinha chegado, mesmo que houvessem outras pessoas consolando ela, porque lá em um dos versículos fala que existiam pessoas que estavam consolando ela. Ela não estava sozinha enquanto ela estava sofrendo. Mas mesmo com essas pessoas consolando ela, ela novamente escolheu a melhor parte. Ela escolheu ir em direção aos pés de Jesus. O único que é fonte de vida no contexto de morte que ela estava. E o único que é o consolo para a situação inconsolável que ela se encontrava. Então, essa é uma atitude que muitas vezes a gente não tem, né? E por isso eu quero mostrar para vocês a diferença entre Maria e a amada. Eu não sei se vocês conhecem Cânticos dos Cânticos, Cantares, mas eu vou ler agora com vocês Cantares 5, do 1 ao 6.
Adentrei ao meu jardim, minha irmã, minha igual, noiva amada. Colhi minha mirra e meu bálsamo, comi todo o meu favo de mel, bebi meu vinho puro e saciei-me de leite. Eu estava quase adormecida, mas meu coração vigiava. Escutai, é a voz do meu amado. Eis que está batendo à porta. Já despi a minha túnica, querido. Terei de vesti-la novamente? Já lavei os meus pés, terei de colocá-los sobre o chão de novo? Assim que meu amado passou a mão pela abertura da fechadura, meu coração palpitou mais forte e todo o meu corpo estremeceu por causa da sua presença. Então me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos gotejavam perfume sobre a maçaneta da tranca. Eu abri a porta ao meu amado, mas ele já havia partido. Já tinha ido embora. Quase desfaleci, porque ele se fora. Procurei-o então, mas não consegui revê-lo. Clamei-o. Contudo, ele não me respondeu. Então, diferentemente de Maria, que ao ouvir que o Senhor tinha chegado, ela correu. A palavra fala que ela correu em direção a Jesus. Ela levantou-se apressadamente, foi ao encontro dele. A amada que ela ouviu que o Senhor tinha chegado, né? Ele bateu a porta, mas ao invés dela correr em direção a ele, correr para abrir a porta, ela começou a hesitar. Senhor, eu já estou tão vestida, já estou pronta para dormir. Sabe aquele momento que você encontra a posição perfeita para deitar? E você está ali, nada te tira dali? Era mais ou menos isso que ela estava vivendo nesse momento. E essa atitude dela teve uma consequência. Ela perdeu o amado. Ela deixou de ter acesso ao amado, aquilo que o amado queria fazer com ela, a conversa que eles poderiam ter ali, porque ela simplesmente não foi em direção à porta. Então, hoje eu pergunto para vocês, quem vocês têm sido? A amada que ouve e não vai? Ou vai atrasada? Ou Maria, que ouve e vai em desespero? Porque as duas ouviram. Todos vocês ouvem. Eu ouço. A diferença é o que a gente faz com o que a gente ouve. Muitas vezes nós deixamos que o nosso contexto e circunstâncias tapem os nossos ouvidos para ouvir a voz de consolo e repreensão de Deus. O que isso significa? Que em muitos momentos a gente está passando por uma situação tão difícil, que a gente se sente tão incompreendida, que ao ouvir que Jesus está ali, a gente fica não, acho que a minha dor é grande demais para ele mudar. Eu acho que o meu contexto é muito insolucionável. Deus não tem controle aqui, ele tem controle em tudo, mas aqui não. E esse é o maior engano que a gente se encontra, sabe? E, gente, não se enganem, eu não estou falando aqui para vocês como alguém que é sempre certa. Em muitos momentos eu tive a atitude da amada, e eu me arrependo amargamente por isso, porque eu poderia ter desfrutado de outras coisas com o Senhor. Mas como Ele é misericordioso, eu estou aqui falando com vocês agora. Essa não é a minha vida, né, no sentido da amada. Mas eu busco ser como Maria. Não é fácil, mas vale a pena. Maria, ela não só ouviu, mas ela tomou uma atitude de ir em direção a Jesus e se prostrar. Pois ela reconheceu que não havia outro lugar ou outro alguém além de Jesus para estar com ela. Maria reconheceu e fez o que muitos de nós temos dificuldade de fazer: depositar as nossas dores e todo o nosso coração no lugar certo, aos pés de Jesus. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção nessa posição de estar aos pés de Jesus? Foi uma coisa que a gente ouviu na música que foi cantada pelo louvor, né? Que na verdade não foi cantada pelo louvor, mas me lembrou de uma música. Enfim, que muitos querem as mãos de Jesus, mas poucos querem os pés. E o que isso significa? Qual é a diferença das mãos e dos pés de Jesus? Por que eu preciso querer os pés e não as mãos? A mão é inútil ou algo assim? Não. Mas isso é meio que uma analogia de que eu prefiro estar aos pés da cruz, aos pés de Jesus, onde ali tudo que eu tenho é Ele, ali onde eu estou rendida a Ele, do que querer as mãos dele, tudo aquilo que ele pode me oferecer, tudo aquilo que ele pode fazer por mim, tudo que ele pode fazer em mim. Enfim, então,
Maria, aqui, quando ela vai em direção ao Senhor, quando ela vai se prostrar diante de Deus, ali ela está reconhecendo, ela está se lançando aos pés de Jesus e ela está dizendo: Senhor, o sacrifício que o Senhor fez na cruz, que Ele iria fazer ainda, né, porque Ele ainda não tinha morrido na cruz, mas trazendo para o nosso contexto, quando a gente se lança aos pés da cruz, a gente está dizendo: Senhor, eu sei que a minha dor ela é grande, eu sei que a minha dificuldade ela é grande, mas o Senhor pagou um alto preço por mim naquela cruz para que eu tivesse acesso ao Senhor. Então, a gente está declarando com as nossas atitudes, muito mais do que com as nossas palavras, que a cruz de Jesus, o sacrifício dele, foram suficiente para que a gente pudesse vencer o contexto e a dor que a gente está passando. Está fazendo sentido, gente? Está todo mundo entendendo? Amém, glória a Deus. Se conversar, eu vou chamar, hein? Calma aí, que não é a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu ainda me perco. Enfim, nessa passagem, a gente aprende uma coisa que é muito preciosa. Quantos de vocês já passaram por alguma situação que vocês sentiram uma dor tão grande que parecia que nem Jesus poderia entender? Seja sincera, galera, eu já passei. Parece até um pouco de heresia, né? O Senhor sempre vai entender, mas isso passa na nossa mente. De tipo assim, nossa, isso aqui é tão grande que Jesus não vai entender. Jesus não sabe o que eu estou passando. Mas eu quero falar para vocês que o Senhor, Ele conhece o meu coração. Ele conhece a minha aflição, como fala lá em Filipenses 4:6. Depois vocês anotem essas referências e procurem, tá bom? Lá em Filipenses 4:6. Ele conhece os meus medos, como fala em 1 João 4:18. E Ele sabe das minhas dores, como fala lá em 1 Samuel 1. Mas, muito pelo contrário, enquanto às vezes a gente fala da nossa dor para um amigo e ele despreza, Jesus não despreza a sua dor. Ele a acolhe. Mas de que forma que Ele acolhe? Ele conhece seu coração já. Então, Ele compreende. Ele te conhece e Ele compreende aquilo que você está passando. Só que o fato de Jesus compreender o que eu estou sentindo não quer dizer que Ele vai acolher os meus erros. Mas quer dizer que através da graça, que é capacitadora, ou seja, que vai me transformar, e da misericórdia que conduz ao arrependimento, eu vou desfrutar de uma transformação do meu coração e da minha vida. Então, o que isso significa? A dor de vocês, ela é desprezada por Deus? Quero ouvir, vamos lá. A dor de vocês é desprezada por Deus? Não. Ela é conhecida por Ele, ela é compreendida por Ele e ela é solucionada por Ele. Enfim, agora que a gente aprendeu um pouco disso, todo mundo compreendeu de verdade ou quer que eu volte alguma coisa? Amém. A gente vai entrar na palavra de fato, que é sobre lágrimas. Se eu chorar, vocês compreendam. Enfim, foi muito engraçado quando eu estava anotando essa parte, porque eu estava pedindo para Jesus me direcionar, e eu fui só digitando as coisas e eu fiquei assim, verdade isso aqui, ó. Porque muitos de nós associamos que lágrimas, tipo assim, quando não envolve o manifestar do Espírito Santo, né? Tipo, não é o Espírito Santo me tocando e por isso eu estou chorando, a gente associa que lágrima está relacionada à fraqueza, à vulnerabilidade extrema, à exposição. A gente associa de várias formas, mas hoje eu vim trazer uma outra perspectiva para vocês do que significa essa palavra, do que significa esse ato de chorar. A definição da palavra choro significa isso, né? Vou falar agora. Ato de chorar, de verter lágrimas em reação à dor ou à forte emoção, e que pode ser acompanhada de soluços, gritos, lamentos e etc. Pranto. Então, eu estava passando a palavra com a pastora hoje, e uma das coisas que ela me lembrou é que o choro, ele é um sentimento. Você pode chorar tanto por felicidade quanto por alegria. Quem me conhece sabe que eu choro por tudo. Por felicidade, alegria, tristeza, por tudo. E, enfim,
E, tipo assim, para outras pessoas que não são que nem eu, choronas, o choro geralmente ele manifesta mais uma alegria extrema, quando você está tão feliz que você não consegue se conter, ou uma dor extrema. Seja ela simples ou extrema, depende da sua sensibilidade, né? Enfim, mas a lágrima, ela é uma manifestação desse sentimento, é uma manifestação física. Como é que você sabe que alguém está chorando? Às vezes você olha para ela e você começa a ver o processo fazendo. Talvez vocês percebam isso em mim hoje, vou fazer vocês rirem um pouquinho. Quando eu vou chorar, o que acontece? Primeiro, eu começo a ficar inchada. Literalmente isso, meu nariz fica vermelho, eu já começo a ficar meio sem ar, e aí do nada vocês veem, eu pareço uma cachoeira, de tanto que eu estou chorando. Então, existe um processo para isso, certo? Mas as lágrimas, elas são muito mais do que isso. Elas são muito mais do que uma manifestação da minha alegria, da minha tristeza. E eu falo isso com propriedade. Então, eu queria que vocês anotassem. Se vocês não anotaram nada até agora, bora criar vergonha e anotar. Vamos lá. São 4 pontos que eu vou falar. E eu queria que vocês anotassem, porque como eu falei, essa palavra ela transformou a minha vida. Não só porque eu li sobre ela na Bíblia, mas porque eu vivi ela. Eu vivo ela. Então, eu queria que vocês anotassem, porque eu sei que isso vai fazer diferença na vida de vocês. Então, vamos fazer acontecer, certo? O Senhor quem faz, mas a gente tem que ajudar, né? O primeiro ponto é, o choro é oração. Enfim, falando um pouco de um testemunho pessoal, como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa muito chorona. Então, muitas vezes, a minha maior expressão de algo, seja de alegria, de felicidade, seja de confusão, seja do que for, são através das lágrimas. E com o Senhor não é diferente. Muito pelo contrário, eu acho que eu choro muito mais para Deus do que para os outros. Então, tipo assim, quando eu me converti, enfim, eu já era chorona, então eu chorava bastante. E sempre que eu chegava diante do Senhor e o meu coração estava muito confuso para entender o que eu estava sentindo, eu chorava. Porque às vezes a confusão que a gente passa ela é tão grande, a dor que a gente sente é tão grande, que as palavras não conseguem captar. Parece que a palavra mais certa não existe. Parece que nada vai definir o que eu estou sentindo. E é nesse momento que as lágrimas se tornam uma oração. Porque é no momento que você não tem controle do que você está falando, ou necessariamente do que está fazendo, você não está tendo uma performance ali, você não está querendo ser forte para alguém. E eu falo isso diante do Senhor, sabe? Você está simplesmente se entregando, você está simplesmente se rendendo, você está simplesmente abrindo o seu coração. E voltando para a nossa palavra lá em João 11, né? Oração não é um diálogo com o Pai? Responde aí, galera. Vamos. Ok. Então, quando Maria estava conversando com Jesus, quando ela desabafou, né, ela desabafou no versículo 32, assim. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, ou seja, todos estavam chorando, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Enfim, e segue a palavra. Mas, quando Maria estava colocando o coração dela diante do Senhor, ela estava orando ali. Mas a oração dela, diferente do que a gente acha, era muito mais do que as palavras que ela desabafou. Porque a palavra fala que ela estava chorando enquanto ela foi até o Senhor. Então, ela estava depositando todo o coração dela diante do Senhor. E aí eu queria lembrar vocês de uma palavra lá em Salmo 139. Lá em Salmo 139, versículo 1, fala que o Senhor, Ele sonda o meu coração. E na verdade é Davi afirmando, né? Sonda o meu coração, Senhor. Então, tipo assim, o Senhor, Ele sabe plenamente, Jesus, o Pai, Deus, Ele sabe plenamente daquilo que está no seu coração. Daquilo que você sente, daquilo que você não sente, daquilo que você sabe, daquilo que você não sabe. Ele conhece você por inteiro. E dentro disso, eu queria
exemplificar para vocês uma outra pessoa, além de Maria, que o choro foi uma oração para ela também, que foi Ana. Quantos conhecem a história de Ana aqui? Amém, glória a Deus. 1 Samuel 1, do 9 ao 11. Eu não lembro se eu passei ele, eu acho que sim. Mas vai dar certo, eu vou ler para vocês. Glória a Deus. O 9. 9 até o 11, isso. Certa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, e com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Mas qual é o ponto que eu queria trazer para vocês analisarem comigo? Ana, vocês conhecem um pouco do contexto do Antigo Testamento, né, daquela época. Ter um filho significava muita coisa. Era muito importante para as mulheres terem filhos, porque geralmente quando elas não eram férteis, quando elas não poderiam dar à luz a uma criança, gerar vida, né, elas eram consideradas uma vergonha. Um exemplo disso é a mãe de João Batista, até ela receber João Batista no ventre dela, né? Enfim, até que o Senhor entregasse para ela esse filho, ela sofreu muito com isso, porque ela se sentia envergonhada. Então, esse é o contexto de Ana aqui. E Ana, quando ela chega no templo, ela estava com a alma dela profundamente sofrida. Ou seja, ela estava sofrendo muito. Ela estava em tremenda dor, porque isso significava muito para ela. E, enfim, quando Ana chegou e colocou o coração dela diante do Senhor, quando ela abriu o coração dela, ela chorou e ela orou ao Senhor, ela sentiu um alívio. E mais na frente, vocês vão ver que, tipo assim, Eli viu ela chorando e achava que ela estava embriagada. Foi falando várias coisas para ela, e aí ela depois fala que ela não estava embriagada. Muito pelo contrário, ela estava ali orando e se entregando ao Senhor e pedindo que ela tivesse um filho. E Ele abençoa ela e tudo mais. Mas, por que Ana chorou? Porque ela estava sentindo dor. Porque ela precisava expressar aquilo que estava no coração dela para Jesus. Então, para Deus, né? Então, caminhem comigo aqui. Qual é a sensação que o choro traz? Isso eu pesquisei, tá? Então, eu vou ler para vocês a pesquisa que eu fiz. Chorar faz muito bem para a saúde mental. Pode ser tanto uma forma de expressão de tristeza, quanto de liberação de sentimentos engarrafados. Através do choro, liberamos a tensão acumulada e diminuímos dores emocionais. As lágrimas também lubrificam as pálpebras e os olhos, prevenindo a desidratação das mucosas oculares. Então, eu estou sempre hidratada, para quem critica o fato de eu chorar. Enfim, mas o ponto o chorar gera alívio. Porque quando você chora, muito mais do que as suas palavras podem expressar, você está liberando a dor que você está sentindo, a dor emocional que você está sentindo. E, enfim, eu não sei quantos de vocês, né, eu falando aqui para vocês sobre essa questão do choro, sobre o choro ser uma oração, que muitas vezes a gente não tem as palavras certas, mas só do fato da gente estar se entregando em lágrimas ali, já é uma forma do Senhor receber a nossa oração. Eu lembro muito de um testemunho pessoal meu também, né, dentro disso, que era que eu ia falar mais cedo. Teve um período aqui na Nova Aliança que estava tendo umas reuniões de liderança, né? Só que eu não era líder ainda. E era dentro da minha rede. E eu lembro, gente, eu chorei tanto, porque eu queria tanto ir. Tipo assim, e dentro do contexto, realmente ainda não era o período para eu estar ali. Mas no momento eu não estava entendendo isso. Né? Eu só estava colocando meu coração diante de Deus e chorando muito, chorando muito, chorando muito. E sabe aquele momento que você não sabe nem mais falar? Você nem sabe o que falar, você só quer chorar? Foi isso que eu estava fazendo.
E uma pessoa chegou para mim e ela falou assim: você sabia que as suas lágrimas, elas são recebidas por Deus como se Ele tivesse um potinho assim. E todas as suas lágrimas, elas são recebidas como uma oração. Então, nada do que você está chorando agora é em vão. O Senhor, Ele está recebendo as suas orações. Ele está recebendo as suas lágrimas como oração. Então, naquele dia, eu não fui para a reunião, porque não era o tempo para eu ir. Mas eu recebi algo muito melhor, que talvez eu não teria recebido se eu tivesse ido. Porque ainda não era o tempo, né? Que foi esse entendimento. Porque eu sempre chorava, mas eu não tinha consciência de que o Senhor recebia as minhas lágrimas como oração, como naquele dia eu comecei a ter. E quando você não conseguir chorar, ou quando você não tiver palavras para descrever o que você está vivendo, sentindo, não importa, que o foco não é só o sentimento, porque o sentir não é tudo, certo? Mas eu queria lembrar vocês de que vocês têm um melhor amigo, que é o Espírito Santo. E em Romanos 8, 26, 27, fala assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então, os santos que estão ali em oração, e às vezes não têm palavras certas, ou acham que sua oração está perfeita, não está não, galera. O Espírito Santo que traduz tudo o que você precisa para o Senhor. Porque muitas vezes o que você está orando nem é exatamente o que você precisava estar orando. Mas glória a Deus que nós temos o Espírito Santo, que Ele é misericordioso. Então, o primeiro tópico que eu falei com vocês, todo mundo entendeu que o choro é uma oração? Amém. A gente vai para o segundo tópico agora, para quem está anotando. Espero que todo mundo. O choro é entrega / arrependimento. Lá em Romanos 2:4, fala assim: ou, porventura, desprezas a imensa riqueza da bondade, intolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Ou seja, por mais que seja uma pergunta, a gente aprende aqui que é a misericórdia do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Então, eu queria gerar um entendimento com vocês aqui. Queria que todo mundo prestasse atenção nisso, porque isso me pegou. É impossível eu receber tamanho amor do Senhor e isso não quebrar a minha apatia e gerar uma resposta em mim. Ou seja, é impossível eu olhar para a cruz de Cristo, eu olhar para o sacrifício do Senhor, eu olhar para toda a entrega que o Espírito Santo tem diariamente por mim, e isso não mexer alguma coisa em mim. Então, eu queria encorajar vocês, através da palavra, lá de Hebreus 4, 15 e 16. Eu vou ler para vocês e esse vai ser o encorajamento, ok? Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebas misericórdia e encontres o poder que nos socorre no momento da necessidade. Ou seja, como eu falei aqui com vocês, hoje eu queria encorajar vocês a se achegarem ao Senhor, sabe? A se achegarem ao trono da graça e a depositarem tudo que está no coração de vocês nesse sentido. Porque Jesus, Ele não só conhece a minha dor, como Ele não despreza ela. E Ele chora comigo. Porque lá em João 11:35 fala que Jesus chorou. Ou seja, Maria, quando ela correu em direção ao Senhor, quando ela se prostrou aos pés dele, quando ela desabafou para ele, enfim, ela chorando, mesmo que outras pessoas estivessem consolando ela, você vai ver que na palavra fala isso, que outras pessoas estavam consolando ela, ela escolheu o Senhor para consolar ela, porque ela sabia que não tinha consolo melhor do que o dele. Que ninguém poderia se comparar ao consolo dele. E nós temos o Espírito Santo, que é o Consolador. A palavra fala que Ele é o Consolador. Então, um segundo. Enfim, então eu queria lembrar vocês de que esse fato de Jesus chorar com você, Jesus chora com você, significa que você não passa por nenhuma das suas dores sozinha.
Mesmo que você não reconheça, mesmo que você não perceba, mesmo que você não acredite, você não passa sozinha. E aí, outra vez a minha pastora do meio, eu conversando com ela, ela me falou de uma frase de um livro maravilhoso, tenho certeza, eu quero ler ele, que é O Dom das Lágrimas, que fala assim: somente um Deus que chora pode entender as suas lágrimas. Ou seja, aqui quando Jesus chorou, Ele está compreendendo as minhas lágrimas. Gente, Jesus, Ele conhece seu coração. Vocês já viveram a experiência de chorar para alguém que não te conhece? Que tudo que você chora para a pessoa, parece que você tem que dar uma explicação, porque a pessoa fica assim, mulher, mas que besteira, pelo amor de Deus. Pois é, com Jesus não é isso. Você não precisa dar explicações, porque Ele já te conhece. E dentro disso, eu queria falar um tópico que é muito importante, que o nosso amigo Mateus, cadê o Mateus? Mateus Delmondes falou sobre isso, né? Que é Salmo 51:17, que fala assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Ou seja, o terceiro ponto aqui é: o choro é quebrantamento. Então, quando você estiver chorando diante do Senhor, entenda que esse choro também pode significar quebrantamento se você estiver entregue. Se você estiver, de fato, colocando todo o seu coração ali. Sabe por quê que isso significa isso? Tipo assim, por que isso é necessário de ser feito? Porque o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Ele não resiste. Gente, vocês estão entendendo? Que tipo assim, você pode falar as palavras mais bonitas, você pode escrever um monólogo aprovado por Harvard. Mas para Deus, ele não significa nada se seu coração não estiver quebrantado nesse sentido, sabe? Então, essa é uma das coisas mais graciosas com Deus, é que eu não preciso de palavras para ser conhecida. Eu não preciso de palavras para que Ele não resista ao meu coração. Eu só preciso me entregar com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E aí, eu confesso para vocês que esse é o tópico mais forte da noite. E o tópico que mais me quebrou. Porque esse aqui, minha amiga, se eu não vivi os outros como testemunho, esse aqui eu vivi e não foi pouco, não. É que o choro não é um termômetro. Vou explicar para vocês. Mas eu vou anotar, porque se você não anotou nada, você vai anotar esse. O choro não é um termômetro. O que acontece? Né? Voltando para a minha vida, como a pessoa se expõe, né? Mas glória a Deus. Quando eu me converti, por ser muito chorona, como eu falei para vocês, eu sempre, enfim, estava no meu devocional e eu chorava. E, gente, eu era uma pessoa, assim, que o choro significava tanto para mim, por já ser uma característica minha, né, que se eu não chorasse, eu não estava arrependida. Se eu não chorasse, eu não estava orando de verdade. Se eu não chorasse, Deus não estava me ouvindo. Se eu não chorasse, não significava, tipo assim, Deus estava aqui, Ele olhava assim, essa daqui chora, essa aqui chora, essa aqui, Liaina não chora, não vou olhar. Tipo assim, para mim, Deus me ignorava. Era mais ou menos isso. Olha o tamanho burrice da pessoa, né? Enfim, e eu sei que parece besteira, mas só quem vive isso sabe o quanto é doloroso. Você achar que você é desprezada pelo Senhor porque você não está chorando, sendo que isso não é verdade. A gente se engana e a gente sofre com o nosso próprio engano, né? E sabe como é que eu aprendi isso, além da prática, da vivência? Foi em 1 Reis 19. Porque eu não me recordo agora se é Elias, mas eu acho que é Elias, não é? Que está fugindo de Jezabel, o profeta. Tenho quase certeza. Enfim, mas lá em 1 Reis 19 você vai encontrar. Elias, ele está fugindo de Jezabel e, se eu não me engano, ele vai para dentro de uma caverna. Enfim, não me recordo exatamente o lugar, então não vou acrescentar nada na palavra. Mas só sei que, quando ele estava lá, começam a aparecer várias manifestações. Em que sentido? Vem um fogo. E quando ele vê o fogo que principalmente no Antigo Testamento era muito associado à presença de Deus, a palavra fala que Deus não estava no fogo. E vem outras coisas, tipo, vai vindo várias coisas, em nada, e nenhuma delas Deus estava. Tudo que ele achava que era Deus não era. Mas quando vem uma brisa suave, era Deus.
Ou seja, a forma que ele menos esperava, mas a que ele mais precisava, foi a forma que o Senhor veio. Então, nem sempre o Senhor vai vir como eu espero, mas isso não quer dizer que ele não veio. E eu falo para vocês, porque em muitos momentos eu pensava isso, que se eu não chorasse, o Senhor não estava me vendo. Se eu não chorasse, ele não tinha vindo para mim. Ele tinha escolhido não vir para mim. Sendo que, na verdade, não é isso. O Senhor, ele me enxerga por completo, ele conhece meu coração. E eu não posso diminuir Deus, que é tão grandioso, nosso Pai, que é tão magnífico e maravilhoso, para caber na caixinha dos meus sentimentos, das minhas emoções. Então, Deus, ele não vem porque eu choro, e ele não deixa de vir porque eu não chorei. O que isso significa? A partir de hoje, a gente vai fazer um combinado para você que vai sair daqui, que eu queria que alguém tivesse feito comigo, mas eu aprendi no tempo certo, por isso estou passando para vocês, que é, vocês não vão mais associar que o Senhor só vem quando vocês, enfim, quando ele vem do jeito que vocês esperam que ele iria vir. Por exemplo, hoje eu gerei uma expectativa que Deus vai me derrubar no chão. Se você chora, Deus não veio? Não. Quer dizer que ele te surpreendeu. Ele veio de uma maneira que você não estava esperando. Então, a gente vai fazer um combinado hoje de que você vai olhar para o Senhor e que você vai viver de acordo com aquilo que ele deseja. O choro não vai ser um termômetro, o cair não vai ser um termômetro, porque, assim como o choro não é um termômetro, nenhuma das outras coisas podem ser. O único termômetro tem que ser a presença. Amém? E uma coisa que o nosso pastor falou, que ele está ministrando sobre isso também, né, e que eu queria só pontuar com vocês, é que o choro, ele antecede milagre. Maria, antes de Lázaro ser ressuscitado, ela chorou. E Lázaro foi ressuscitado. Ana, antes dela receber o filho dela, antes dela, enfim, poder gerar vida, ela chorou. E ela recebeu o milagre. Então, que hoje a gente possa experimentar isso, sabe? Eu não sei qual é o contexto da vida de vocês. Eu não sei se vocês estão passando por alguma dor no momento, ou por alguma situação dolorosa. Ou se está tudo bem, não importa. Mas eu quero dizer para vocês que eu quero convidar vocês, na verdade, hoje, a entregarem o coração de vocês por completo, sabe? A serem despertados nesse dom das lágrimas. Porque o choro, ele é muito mais precioso, gente. Senão Deus não teria nos dado esse dom